tarde a todos. Meu nome é Leandro, eu sou do Universo Rider. Eu queria fazer uma pergunta pro Lobui, né? Que é uma pergunta que foge um pouco completamente do nicho de Tokusatsu, mas principalmente no ramo da dublagem. Eu queria que você compartilhasse com a gente a experiência de você ter feito George Cooper na série Jovem Sheldon. Foi uma série bem legal, porque todos os atores foram muito bons. Inclusive no último capítulo eu chorei que nem um louco dentro do estúdio, porque aparece a filha dele, sempre batia de frente com ele, né? Sempre fazia perguntas para deixar ele pensar, né? E aí passa pela cabeça dela os momentos em que ela agiu dessa forma com o pai. Ele no caixão, e aí vinha na memória cenas em que ela sempre respondia meio atravessado com o pai, né? E aí ela começa a cair num choro absurdo, lembrando dessas cenas, sabe? Então, foi uma série muito gostosa de fazer. A relação familiar, apesar da gente ter outras séries e até longas e tal, que contam a história sobre o envolvimento familiar, né? Mas era essa aí especialmente, o roteirista foi muito feliz porque ele criou situações, por exemplo, a gozação dele com a sogra tinha um humor maravilhoso, então ela tirava sempre o sarro da cara dele, né? Sempre fazendo perguntas, deixando ele meio de saia justa. E o menino, o gênio, né? O moleque era o gênio, que, entre aspas, acabava incomodando, né? A naturalidade do pai, o dia a dia do pai, da mãe e tal. O moleque era diferente, era um gênio mesmo, né? Estava sempre à frente, né? Em todos os sentidos, né? Do pai principalmente e da mãe. Então foi muito legal, um aprendizado, né? Porque serve como experiência para a gente também, né? No dia a dia, na convivência que a gente tem com família, com filhos. E foi muito agradável, foi uma série bem diferenciada de outras que eu já tinha feito. E dava sempre um prazer quando eu sabia que era escalado para fazer. Eu ia com outro espírito, porque eu ia me divertir, na verdade. Estava indo lá para ganhar dinheiro, fazer minha trabalhar, né, na verdade. Mas eu ia com uma outra vontade, com um espírito aberto, feliz pra caramba de saber que ia chegar lá e ia rolar gargalhadas e até emoções, como realmente aconteceu no último capítulo que eu te falei. Aqui é o Luper do Alba Toku, tokusatsu.com.br. A pergunta é direcionada para os três, mas puxando ali um pouco do Lobui. Todas as suas dublagens é sempre um personagem mais sério, centrado, é o Aiolia, é lá no Breaking Bad, é no Lost, mas em especial no Monty Python, você fez o Rei Arthur e ele puxa para o lado da comédia um pouco. É mais difícil fazer comédia ou um personagem mais sério? Todos podem responder, tá bom? Então, eu particularmente acho mais difícil fazer rir do que fazer chorar. Porque tem todo um time, tem todo, né, a adaptação tem que ser feita, muito bem feita para a versão, né? A versão para que fique dentro da nossa língua e tal. Eu acho mais difícil fazer chorar, tem tantos artifícios que te ajudam, isso em na dublagem, no teatro. O teatro, então, sabe, fazer chorar é mais, tá tudo quietinho e tal, vai te levando e chorar é mais tranquilo. Embora os dois trabalhos têm que ser muito bem feitos para que também você ria ou chore, né? Mas eu particularmente acho mais difícil fazer rir do que chorar. Bom, vou dizer como o mais velho de todos aqui, quer dizer, não mais que o Luiz. Estou dizendo mais velho de profissão, gente, só isso. Comecei criancinha, então posso dizer para vocês, a Paty já definiu bem, né? A colocação dela. Realmente fazer rir é mais difícil.
como ela disse, exige uma série de artifícios que você tem que ter como ator, porque você não é dublador se você não for ator. Então já começamos por aí, né? Então, hoje vemos aí muitas escolinhas dando curso, não sou contra, mas evidentemente muita gente tem que ter o aspecto de atuar como ator, de ser ator para poder chegar a ser um bom dublador. É muito difícil você conseguir isso simplesmente na vontade. Vontade todo mundo tem, agora você tem que ter o talento necessário para poder chegar onde você quer. Então fazer rir realmente é muito mais difícil. Eu posso lembrar aqui que tem muitos dubladores, até hoje, alguns, que não sabem rir na dublagem. Então é difícil, né? Até você fazer uma cena onde você tem que dar uma risada, fazer uma coisa assim, você tem que saber fazer. Eu já peguei direção que tinha que rir, e chorar é mais fácil, mas Então, exatamente, então chorar, você chora, você fala assim, aparece, porque você não está vendo a imagem, através da voz, você chora, né? Embora não queira. Eu também já tive participações em filmes onde eu chorei dublando, fazendo o papel, eu chorei. Então, são cenas que... Eu dublei aquele filme do cachorro, gente, como é que é o nome? Do Richard Gere, é triste aquilo. Eu dublei a esposa, gente, a última cena dela conversando com aquele cachorro. Mas eu me debulhei no estúdio, eu chorava, né? Porque toca. Que quem é ator sente, né? Principalmente quem tem pet em casa, a gente sabe disso. Então algumas coisas nos remetem a determinadas cenas que você faz. Então, como você tem que saber rir, tem que fazer rir. Então, para fazer rir, você tem que ser ator. Então, você tem que ter um modo de fazer uma frase, uma coisa assim mais para deixar mais engraçado. Então é aí que entra exatamente a criatividade do ator e do dublador. Então, concordo com a parte de muitas coisas que foram colocadas aqui. Fazer rir, meu amigo, realmente é mais difícil do que fazer chorar. Pode acreditar. Não tem como não concordar com os dois. E detalhe desse filme que você falou, eu lembro que eu estava passando essa cena e era mais restrito essa coisa de palavrão, né? A gente não tinha muita liberdade. Não. E aí hoje já está liberado. Aí eu virei para a direção e falei, pode mandar qualquer coisa aí? Depende, né? Pode ser. Foi quando eu falei, volta aqui, sua bicha! Eu não podia se falar, né? Na época, Cuidado, hein, bicho? Ó, cuidado aqui, cuidado. Então era assim, Você não pode falar. a cena era, volta aqui, não fuja, coisa meia dura, pra comédia, né? E aí eu conversei com a direção, não, pode falar. E aí passou isso aí, volta aqui, sua bicha! Não, Ficou muito legal quando eu assistindo, eu morri de rir, porque na hora que você está gravando ali, tudo bem, passa, mas na hora que você está vendo na televisão mesmo, assistindo, cara, eu morri de rir. Não, e o ruim também, na época que era mais fechado, é o cara falando, vai, pá, puta que pariu, você vai, pá, vai, não sei o que, ou então, vai se ferrar, em vez de vai se fuder, né, porque você pega, é verdade, droga. Não, mas droga é melhor que merda. Não podia falar. Não podia falar. Agora você pega um filme, Submundo, que as pessoas falam de... Os piores que fala palavrões é merda, né? Fala, você não pode falar. E aí? Como é que faz? Era terrível, agora está mais liberado. Felizmente Não, agora hoje tá a gente mais está liberado. podendo, né? Claro, depende do E programa. também depende do horário, né? Porque vai passar a série, vai passar o Não longo. é que a gente não queira fazer, Também. a gente quer. Mas aí o problema é o dono do produto, enfim, tem uma série de coisas. Tem umas coisas Disney, então, marcantes, né? Que diabos, é uma coisa terrível. que diabo, vai, Que pelo amor diabos, de né? Deus. Diabos é. Vamos agora para outras curiosidades, então. Fala aí. É pros três, tá? Relacionado à inteligência artificial hoje e à dublagem viva. Para vocês, qual o caminho que pode prejudicar a IA nesse sentido? A gente acabou de falar muito sobre isso ali, onde a gente estava dando uma palestra. Inteligência artificial, gente, vou falar rapidamente para os três poderem falar. Inteligência artificial é uma ferramenta muito legal, não tenho nada contra. O que eu tenho contra a inteligência artificial é ela tomar o seu lugar.
né? O seu lugar. Se você comandar a inteligência, ok. Porque eu acabei de falar lá, não é a gente, é o mundo. Sabe, você vai, eu dei um exemplo lá rapidinho, o supermercado, você tem atendimento que você vai lá e faz o trabalho de um caixa de graça para o dono, né, porque ele está economizando, o cara perde o emprego e você está trabalhando de graça. Eu não vou, eu fico na fila. Eu até falei para uma menina, a menina, vai lá, falei, não, eu fico aqui, você sabe por que eu estou aqui? Por causa do seu emprego. Porque eu não tenho nada contra, é uma ferramenta fantástica desde que usada por bem e sem tirar o meu trabalho, sem tirar o seu trabalho, não tomar o seu lugar, nem eu. De resto, se eu comando ela, ok. Então, dublagem viva, pra gente que a gente tem esse jargão agora, que a gente está batalhando por isso, é porque é outra coisa, gente, senão vai acabar isso aqui, vai acabar essa interação, esse humanismo, né? Essa coisa de estar junto, de trocar, enfim, é isso. Bom, sobrou para mim. Não, a Paty já externou com muita propriedade exatamente o que é a IA. Não podemos sair fora disso, né? O mundo está aí, provando para todo mundo que ela veio para ficar, veio para ajudar na maioria das coisas desse mundo, né? Porque a tecnologia, vocês estão aí vivenciando, né? Hoje com computação, com computador, alguma coisa que você digita, você já tem exatamente na sua frente, você sabe tudo aqui da vida, do planeta, até, como eu estou dizendo, até do planeta, daqui a pouco vai ter até lá fora. Você vai saber até da Lua, de Marte, os caras vão estar falando, trazendo informações pertinentes sobre a IA. Então não podemos saber, não podemos deixar de lado que ela veio para ajudar. Claro que na nossa profissão, a dublagem viva que a gente prega tanto, né, essa condição, nós queremos saber se ela não vai nos prejudicar, não vai tirar o nosso trabalho. Que de repente, como vocês já veem atores famosos já falando português. Aí eu dei o exemplo lá do Will Smith fazendo uma propaganda falando português. Você olha, você fala, nossa, com a labial, com as inflexões e tal. Claro que na IA ela tem algumas palavras que eles não conseguem ainda, como os R's, algumas coisas assim, eles não conseguem deixar exatamente natural. Então vocês conseguem até ver e sentir e ouvir que algumas frases não são complementadas como se fosse dita por humanos. Então, pra gente fica difícil na nossa profissão, como na profissão de vocês. Daqui a pouco vai ter um cara fazendo o que vocês estão fazendo aí. A Paty explicou isso muito bem. Então não dá para lutar contra. A gente só tem exatamente que preservar o nosso trabalho, que ela não venha tirar o nosso trabalho e nem o de vocês. Mas lutar contra o IA, isso apenas eu disse lá, tem uma palavrinha mágica, né, que pode ajudar a gente, que é legislação. Enquanto não criarem isso, enquanto os nossos políticos, né, não atentarem para isso, não fizerem uma legislação que possa nos dar, não só a minha, como as outras categorias, a condição de não ter que se submeter a uma IA. Mas não dá para sair fora, não dá para ser diferente e não dá para não aceitar a IA. Só peço que não seja na nossa profissão, como a de vocês também. Mas do outro lado, meu amigo, não tem como. E a IA existe desde sempre. Nintendo já era IA. IA existe. Tudo de computação é IA. Existe a evolução. É uma evolução, mas... Vamos voltar um pouquinho para trás do falar de Cybercop, sua pergunta sobre isso, né? Boa tarde a todos, Boa tarde. do canal Yamani, do canal Yamani Studios. Ah, viu a sua mensagem lá no Instagram. Pô, legal. Prazer em te conhecer. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do Cybercops, a respeito da dublagem. É claro, qualquer um de vocês quiser responder. Como que foi? Porque é uma produção já de anos atrás, é interessante vocês contarem como foi para vocês essa experiência, no caso seu, se não me engano, você foi o protagonista. Eu sou Júpiter. Bom, também dizendo a vocês, quando a gente é chamado para fazer um trabalho dentro do estúdio de dublagem, nós entramos e, na maioria das vezes, não sabemos o que a gente vai fazer. Então nós entramos, somos escalados com horário, entramos no estúdio, o diretor, olha, o seu personagem é o John, o anel aqui em São Paulo que é chamado é o 20, no Rio Loop que se fala, então você vai fazer aí o John aí. Então
Então a gente não tem muita referência do trabalho que a gente vai fazer. Hoje não, hoje alguns trabalhos hoje já vem, antes da gente entrar para o estúdio, já tem toda uma leitura daquilo que você vai fazer, do seu personagem, do que fala a série, das palavras que são possíveis serem faladas, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Hoje já tem isso. Hoje já tem isso, mas no tempo do Cybercops, não, eu nem sabia. Eu falei, você vai fazer o Júpiter, o ator japonês. Beleza, fui lá, fiz bonitinho e tal. Se eu tivesse informações na época de como isso iria me trazer aqui na sua frente e responder a sua pergunta, provavelmente eu teria feito de um jeito diferente, né, tal, tentando elaborar um pouco melhor o meu trabalho. Mas você, como dublador, quando entra para um estúdio para fazer um determinado trabalho, você não tem informações. Naquela época, hoje você já tem. Hoje o diretor já é obrigado a dizer do que se trata, como é que é, o que o teu personagem faz, etc, as palavras, enfim, tudo isso hoje já tem. No nosso tempo, quer dizer, no meu, do Luiz, da Paty, a gente não tinha informações, era entrar pro estúdio e fazer o personagem e dar o melhor da gente. E falando sobre as mudanças do mercado, o Joseph também tem uma pergunta para fazer. Boa tarde, é o Joseph do Vamos Geek. Minha pergunta é para todos, tá? Se através da dublagem do Cyberpunk vocês começaram a abrir mais olhos ou até gostar, acompanhar tokusatsu, animes em geral, para todos. Se você através da dublagem vocês começaram a ver, nossa, que diferente, a gente não tem nada parecido por aqui, aí começaram a ver mais esses produtos que estavam vindo aqui através da manchete, pra gente aqui, começou a gostar, acompanhar. Não só profissionalmente, mas assim, assistir outros também que não participaram também da dublagem. Na verdade, quando a gente iniciou a gravação do Cybercops, nós já trabalhávamos num estúdio chamado Alamo, que tinha Flashman, Changeman, Google Five, já estavam sendo gravados. Então o Cybercop, na verdade, não foi uma grande surpresa para a gente, porque a gente já vinha desse outro estúdio com todos esses programas. A gente, na época, inclusive, já estava gravando esses programas. Então, foi só a novidade da série em si, do roteiro da série, que era muito legal, interessante. Tinha alguma coisinha parecida, por exemplo, com o Google Five, que eram lutadores também, tinha um ar de comédia, tinha aquela coisa que vinha nas séries japonesas, de obediência, de respeito. Então, veio meio que, acho que a coisa ficou mais na fantasia, né, na verdade, que era um pouco diferenciada, né, do que propriamente muita mudança em termos de roteirização. Mas pra gente, no caso, essa pergunta foi essa, a gente já vinha uma levada de outras séries japonesas. O mais difícil pra gente era a língua, né, gente, na época, porque a pausa dramática da língua japonesa é muito diferente da nossa, né? As latinas, ok, é muito diferente, é muito mais difícil de dublar japonês, coreano, essas coisas, e algumas outras línguas, mas o japonês e o chinês, coreano e tal, é difícil, porque é uma outra realidade, é uma outra língua e a pausa dramática é muito diferente. A Tawana quer fazer uma pergunta sobre realidade e fantasia, né? O encontro das duas. Eu, na verdade, gostaria de saber que hoje em dia os programas de TV levam muitos dubladores para conhecer alguns artistas que eles já dublaram. Vocês têm interesse em conhecer alguém que vocês já dublaram? Bom, eu posso dizer por mim, né? Deixa eu só fazer um complemento da pergunta anterior, que vale respeitar exatamente para responder. Gente, vocês aqui não sabem, mas a primeira série que foi dublada no Brasil, na década de 60, mais ou menos 64, 66, eu estava dublando, iniciando meu trabalho, tinha 12 anos de idade, chamava-se National Kid. Foi o primeiro herói japonês de série que foi dublado aqui no Brasil. A partir daí vieram as outras séries, os animes, enfim, tudo isso. Então eu já tive essa resposta lá, só que eu dublava um garoto de 12 anos, como eu tinha naquela época, 12 anos de idade, dublando o Tomohiro na série, que era o nome do personagem, do National Kid. Então isso veio elencar exatamente uma carreira, uma trajetória, dublando os outros animes, os filmes, as séries. Isso pra gente vai dando uma
visão totalmente diferente. Em cada série, cada herói se limita a determinada performance dentro da série, né? Então, isso só para complementar a pergunta anterior. E a outra foi de fantasia de... Quem você quer encontrar, de conhecer as pessoas. O mais famoso de todos, e hoje, infelizmente, no estado em que ele se encontra, que é o Michael J. Fox, que eu dublei o De Volta para o Futuro. O primeiro aqui, né, na IC, na antiga IC. Então, e hoje ele vive muito ruim, né, com mal de Parkinson, então não tem às vezes nem condições de poder se locomover. Mas seria para mim o maior orgulho da minha vida, o maior prazer, se eu pudesse ter ele ao lado, do meu lado ou na minha frente, e poder agradecer a ele tudo que eu conquistei dublando De Volta para o Futuro, o reconhecimento de tantos fãs que eu tenho pelo Brasil afora. Então deixou uma marca muito grande na minha carreira, um divisor de águas. Então para mim seria extremamente interessante poder estar frente a frente com o Michael J. Fox do De Volta para o Futuro. Eu acho que vai ser muito difícil, mas... Eu adoraria conhecer a Elvira, adoraria conhecer a Angélica Houston, que eu fiz a Convenção das Bruxas e tal, blá. Assim, infelizmente a gente não tem. Eu adoraria. O pessoal do Chaves, né, que veio muito para o Brasil, o Nelson Machado, a Cecília Lemes, que dubla Chiquinha e tal, eles tiveram a oportunidade de estar frente a frente. É um pessoal mais próximo aqui, mas, nossa, eu ficaria As séries são mais atuais, né? De estar, né, ver Angélica Houston. Eu pensei que era para dizer um só, mas a Paty já deu uma lista. Não, eu teria dois assim que eu respeito muito o trabalho, que também me deu um retorno no meu trabalho de dublagem. Para dizer os outros, Gordon Hanks, que fez o House, e o Robert De Niro, que eu dublei bastante filmes dele. Então, seriam dois grandes atores que eu considero grandes atores, gostaria muito de poder conhecer. Boa tarde. Pergunta para o Lobui. Lobui, teve um trabalho teu que levou 30 anos para você pôr um ponto final, que foi o narrador na série do Kamen Rider Black, e que você foi convidado novamente para dublar os Previs, que não tinham sido dublados na época, e fazer a narração do último capítulo. Você teve noção na época que você não tinha dublado a série completa, e qual foi a tua surpresa quando te convidaram para concluir esse trabalho? Foi uma grande surpresa, porque, como você falou, para mim a série tinha encerrado, haveria uma nova temporada, coisa do gênero. E quando eu recebi a ligação e me informaram, como assim? E aí acabei fazendo realmente esse complemento. Até foi legal, porque matei a saudade dele. Uma série que eu gravei no começo dos anos 90, né? Começo dos anos 90. Então foi surpreendente, né? Porque eu não esperava. Na época não me falaram nada a respeito. Que, olha, vai parar aqui, vai escutar, está em curso aí, estão roteirizando o final, enfim, qualquer coisa desse gênero. Mas não falaram nada na época, e realmente foi surpreendente quando me ligaram e me passaram que eu ia fazer. Até não foi muita coisa. A narração é uma coisa rápida, né? Em termos de você comparar com a dublagem, o narrador você corre mais, já tem uma base, quase todo o anel é a mesma coisa, entre aspas. Mas foi até um trabalho que eu fiz com uma certa velocidade, uma coisa rápida. Tem série que acaba e a gente quer que venha mais temporada e não vem. Não, a gente não tem noção, né, de quanto tempo vai durar. Tem umas séries que ficam 15, né? Star Trek, essas coisas todas que ficaram anos e anos e anos, né? Então, mas a gente não tem a noção, mas... Eu até aproveitando que a Paty falou, eu até brinco com o pessoal, eu faço uma série que é um documentário. O Kylan, é uma série que o pessoal procura um tesouro, que eles dizem que os espanhóis deixaram uma ilha que é o Kylan, né? Então os caras já acabaram com a ilha, sumiu a ilha. Manja o pé grande, que todo mundo disse que viu, toda hora vai aparecer aí, né? Ó, tem mais uma pista do pé grande aí. Eu ouço falar de pé grande desde que eu era moleque. Ainda bem que eu... E até hoje ainda rola alguns documentários a respeito. E essa série aí, do Kylan,
É muito engraçado, porque eles cavam, eles acham clipe, botão, moeda. O tesouro Menos pegou o lá. tesouro. O tesouro eles não acham nem a pau. Gente, o papo tá muito bom, mas infelizmente acabou. Uma salva de palmas. Quero agradecer vocês, viu? Muito obrigada. Dublagem viva sempre. Dublagem viva sempre. Dublagem viva!